Feliz ano novo, né? Acho que para todo mundo. Eu inicialmente acho que vamos torcer. Esse ano parece ser um bom ano do ponto de vista econômico para o país. Eu acho que aí está batendo na vida de todo mundo e é importante. E mais especificamente para o mercado financeiro, tudo indica que vai ser um bom ano. É, isso também ajuda a nossa vida, né? Facilita um pouquinho a nossa vida profissional, que também isso acaba refletindo no pessoal. Então, que eu desejo um ano próspero, num trabalho que, para quem está sendo dessa área, parece que vai ser bastante frutífero. E eu falo isso não só porque a economia está bombando, mas as consequências que trazem no nosso mercado, e até ontem saiu uma reportagem bastante interessante no Valor Econômico, que o mercado de capitais brasileiro já é bastante grande, bastante desenvolvido, e o tamanho que ele assumiu em 2019, ocupando o espaço do BNDES, faz com que isso aqui tenha uma vida e tenha uma complexidade que fica saudável e do ponto de vista de, de, de local, o ambiente de trabalho facilita a nossa vida e vai fazer com que nossa vida seja bastante interessante e desafiadora, porque você vai ter muito ativo no mercado, seja do ponto de vista imobiliário, crédito, renda variável, e isso gera uma riqueza, gera oportunidade de gerar alfa, e com isso todo mundo consegue diferenciar o trabalho, né? Mostrar aquilo, ó, pô, eu estou conseguindo trazer inteligência, agregar um resultado no produto do cliente que talvez ele sozinho não faça, a não ser que ele seja um profissional da indústria, então isso vai trazer frutos para a gente, né, do mercado crescendo como um todo de capitais. Um ponto aqui que eu acho que é interessante, e até para quem está acompanhando a gente, lembrando que a nossa carta geralmente ela é modular, né? Então a gente faz um módulo 1.1, que é uma considerações do ponto de vista macroeconômico, a gente coloca um módulo 1.2, que faz um resumo do resultado dos fundos, 1.3, onde a gente trata um pouquinho do, do do que rolou naquele mês no mercado de crédito, uma microdinâmica para vocês conseguirem fazer um resumo para os clientes ou para quem está acompanhando isso no dia a dia ter algum tipo de informação, e depois a gente entra nos fundos propriamente dito, e aí você pode ler isso de espaço de forma modular para o fundo que te interessa. Quando tem algum assunto extraordinário, a gente coloca o item 1.4, 1.5, mas são anexos. E para a partir desse ano a gente vai mudar um pouco para a carta se tornar até um pouco mais objetiva. Tivemos alguns feedbacks. A parte macroeconômica que a gente coloca é um resumo da posição oficial da Quest. Então a gente pega a carta da Quest macro e fazemos um resumo dessa carta para o que interessa na parte de crédito. A gente vai colocar isso no final, até para ficar na hora de facilitar é, a leitura, e para quem quiser interessar, quem quiser ler, leia, mas de tal modo que a gente vá cada vez mais direto aqui nesse assunto, tratando de crédito privado, tá bom, turma? Se alguém tiver alguma sugestão, tem algum insight que queira que a gente coloque nessa carta, nesse papel, que é um relatório do que a gente trabalhou, do que a gente fez para vocês, é bem-vindo, porque vocês podem reparar que todo mês a gente tem até usa redações parecidas, porque a gente quer que isso daqui seja um relatório para facilitar o trabalho de vocês e que vocês com aquilo consigam perceber as sutilezas do mercado, que a gente module e com isso seja uma coisa muito objetiva do que ficar divagando. Antes, até lá da época do Credit Suisse, só a gente fazia carta praticamente no mercado de crédito. Eu acho que uma série de pessoas estão fazendo cartas, então o tempo para leitura está diminuindo. Então a gente vai tentar ser mais objetivo. E outras coisas, considerações, a gente deixa aqui para esse conference, para o call, fica gravado, vai ficar no YouTube, mas não tomo o tempo de vocês lendo, tá? Vamos começar então? Do ponto de vista macro, a gente faz um reforço
que em 2019, com todos as emoções, trancos e balanços que eu teve no ano, o que a gente vinha defendendo aconteceu, o que a gente enxergava aconteceu e que isso está engatilhando uma série de coisas para o Brasil que vem pela frente, né? Então, quando você está falando disso, você está tratando aqui de uma redução estrutural dos juros. Ninguém vê mais uns juros, pelo menos no que a gente tem hoje em dia, voltando para 12, 10%. Hoje em dia dá para falar que você tem um juros baixo, um range que pode ser subida, mas estruturalmente bem menor, né? Mas do ponto de vista das empresas, uma empresa que fez uma estruturação, que veio nesse período de crise, ela se reestruturou, está preparada para capturar o crescimento do Brasil, está com um balanço saudável, e isso daí vai fazer com que você, do ponto de vista da indústria, quando você tem um crescimento do Brasil, o Brasil integrando crescimento, elas entreguem resultados muito bons e vão ajudar, por consequência, o Brasil crescer, gerando mais emprego e fazendo um país mais saudável, né? E um ponto mais externo é que uma economia no mundo, tirando o efeito guerra, que está desacelerando, mas os bancos centrais, as autoridades monetárias têm trabalhado para evitar uma recessão técnica e ter um mundo com menos volatilidade. Então, de alguma maneira, isso faz com que você tenha no cenário externo um mundo com um crescimento mais ou menos dado, com todas as suas dinâmicas, tensões, mas você tem aí um mundo trabalhando de forma conjunta para crescer ao longo de 2020 e com o Brasil crescendo. Então, você tendo isso, você tem um cenário bastante positivo para crédito. Provavelmente a gente enxerga que também como rescaldo dessa desancoragem de preço, você tem emissões primárias vindo no mercado brasileiro de novos setores, empresas que não estavam acessando tanto, acessem com mais frequência e num spread de crédito maior. Eu chamo a atenção para isso, que num CDI de 4,5%, quando você está ganhando 1,5% de spread de crédito, isso é muita coisa. Isso faz com que você gere um alfa para o cliente bastante interessante para o risco assumido. E eu acho que para o público que nós estamos trabalhando aqui, gente, talvez a carteira do cliente pessoa física que estava muito grande em renda fixa, muito grande em crédito, vocês estejam fazendo aí uma migração de uma parcela desse patrimônio para uma parcela maior de risco. Mas tem muito dinheiro ainda para entrar nessa indústria de crédito, o dinheiro que estão nos bancões, estão na poupança, que vão precisar acessar a parcela de renda fixa, são dinheiros estruturais de renda fixa, dinheiro de empresa, cada vez vocês vão ter mais caixas de empresas, sejam elas pequenas, médias e grandes, que esse caixa de empresa ele não vai para a bolsa, ele não vai para fundo imobiliário de longo prazo, ele precisa estar rodando na renda fixa, e quando você conseguir remunerar com um pouco mais de qualidade esse dinheiro, com baixíssimo risco de crédito, essa é a nossa função e você tem que ter essa solução para o cliente. Então, tá um frenesi de risco, 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 mas é importante saber trabalhar a potencialidade. E, já aproveitando um pouquinho, a gente foi muito atuante nessa desancoragem de preço, explicando o movimento, explicando o que iria acontecer e mostrando que gestor de crédito tem diferença sim. E a forma como você enxerga a coisa garante a condução da segurança. O que a gente quer dizer? Você pega duas companhias aéreas, uma que é mais agressiva e outra que é menos agressiva, quando o voo está tudo bem, o céu não está turbulento, não tem nada, a impressão para o passageiro é que as duas companhias são iguais. Mas quando você tem uma companhia que ela estruturalmente trata melhor o avião, treina melhor seus funcionários, você tem num evento de problema, você tem uma garantia que as coisas vão dar mais certo do que uma companhia que não trata bem do seu avião, não trata bem dos seus funcionários.
E é isso que a gente está querendo fazer um comparativo com o crédito privado. Todo mundo achou que qualquer gestor novo que desse 3, 4% a mais do CDI estava tranquilo e não tinha problema. E viu-se que a coisa não é bem aí. Eu estou falando isso porque a gente cantou a bola de todo o caminho de tudo que ia acontecer. E de alguma maneira, já trazendo para a gente, foi acontecendo. É, então, em outubro, quando veio o primeiro call, esse call estava lotado, e as pessoas estavam até de uma maneira assustadas, fazendo perguntas, a gente falou, pessoal, abriu, vai abrir um pouquinho mais e tem limite para essa abertura. É, já em novembro, com a carta de novembro, a gente mostrou, e até foi um pouco mais técnico, falando, ó, essa abertura vai até aquele número, aquele índice chamado Harrod, que a gente explicou bem o que era na carta de novembro, e quando bate esse nível, fica ali e ou até começa a fechar. E esse comportamento foi acontecendo e a gente falou assim, na hora que atinge, os papéis vão atingir esse patamar, você vai ter um fluxo de oferta e demanda, ou seja, um secundário equilibrado, onde os compradores vão estar mais contundentes, a cota vai estabilizar, a partir do momento que a cota estabiliza, os cotistas ficam mais também tranquilos, porque ficam com aquela percepção de, ok, está controlado, eu sei onde chegou o movimento, e aí você vem o ato seguinte, que seria ter um fechamento e aquele efeito corda de violino, né? Quando você estica muito para um lado, ou mola, você também vem para um outro um pouco contundente até ter o novo equilíbrio, é que você teria um ganho nessa volta, passariam por um mês ou 2 meses de cota mais forte do que o normal para fazer um pouco de compensação dos exageros. E foi isso que está acontecendo. Então, assim, quando a gente pega, já entrando aqui no item 1.2, né, a gente viu os fundos em dezembro tendo um comportamento bastante em linha com um novo carrego. Então, quando você compara a taxa de carrego do fundo em dezembro, ela era bem superior ao que era em setembro. A gente usa como data de corte para esse início de processo de desancoragem o dia 1º de outubro, né? É, Só que em dezembro foi interessante, porque em dezembro, apesar de dar esse resultado, quando você põe uma lupa ali em cada ativo do fundo, teve ativos que continuaram abrindo, mas você já teve ativos que fecharam e você teve compensações que, quando você olha, parece que tudo rodou na curva, mas foi uma simples coincidência. Então, para cada gestor e para cada fundo, isso variou um pouquinho de acordo com a carteira. Mesmo na crise, que a gente tinha liquidez, tinha caixa, entendia o processo e foi atuante em fazer troca, o que aconteceu? Tinha papéis de estoque antigo, de alguns mais casas que precisavam fazer liquidez, que aquele papel, por uma questão técnica, continuou abrindo e dando prejuízo no fundo. Mas, em compensação, durante esse evento, a gente conseguiu comprar algumas coisas no primário com taxa muito boa, ou até mesmo no secundário, de tal forma que eles ganharam muito dinheiro e até fizeram essa compensação. Então, quando você olha, foi um pouco do carrego do fundo, que é o que a gente quis dizer aqui, principalmente no parágrafo de debêntures em CDI, tá? E que isso trouxe um resultado interessante. Para os fundos que fazem aquela carteira de debêntures redeadas, isso variou muito de fundo para fundo, porque no mercado de debêntures incentivados, a gente começou a ver até um fechamento do spread de crédito em dezembro, mais um fechamento sem profundidade, só que assim, como tem muito papel, muito estoque, e cada papel tem uma dinâmica diferente, você não dá para falar assim, ó, tudo se comportou da mesma maneira. Então você vai depender da carteira de fundo para fundo. Alguns fundos entregaram um bom resultado, outros não. Nossa carteira depende muito da composição, tá? Uma coisa que a gente falou desde o início de novembro, eu acho que esse é o principal ponto que a gente estava falando. Vamos pegar o LUT, mas isso também valeu para o Alto e para outros fundos. A gente sempre rodou com muito caixa. Cada fundo tinha um mandato.
O LUT é um fundo, quando você olha, historicamente ele rodou com 50% de caixa. A gente estava até fazendo uma mudança no fundo. E aí a gente tinha diminuído um pouco de caixa, e aí começou esse processo de desancoragem, a gente foi mantendo o nível de caixa de 40%, por isso que a gente falava que não precisava vender de forma agressiva. E a gente entendia que a gestão ativa não é enquanto a faca está caindo, mas é meio ali quando você consegue entender que a faca parou de cair. E que nesse momento a gente começaria a ter uma gestão mais ativa também, do ponto de vista de aproveitar um pouco das oportunidades que essa desancoragem de preço deu para aumentar a rentabilidade dos fundos. E foi um pouco do que a gente fez em dezembro. A gente percebeu uma série de pontos naquele checklist mesmo que você faz, que a gente veio falando em outubro e novembro, como os preços bateram a taxa do Harrop, o fluxo de demanda e oferta começou a ficar melhor no mercado secundário, onde você começava a ter compra, uma compra mostrando volume, ao mesmo tempo que a venda se tornava um pouco mais escassa e menos agressiva em qualquer compra que aparecia, uma percepção dos agentes que o mercado estava voltando para uma normalidade. A partir desses pontos, a gente falou assim, está na hora de consumir um pouco o caixa dos fundos. Então, esse consumo de caixa foi comprando ativo no mercado primário ou secundário que a gente entendia adequado e taxa, e até usando esse caixa que estava em excesso do fundo para atender resgates que aconteceram. Então, com isso, a gente diminuiu o número, a quantidade de caixa dos fundos, ainda de uma maneira responsável, em linha com o que cada fundo tem que ter, para que ele tenha uma taxa de carrego maior, e aí até quem ficou dentro do fundo e sofreu essa volatilidade, aceitou esse risco, confiou no nosso call, tem uma sensação de que, pô, valeu a pena eu estar nessa tese de investimento e até vou ser recompensado na margem por isso. O intuito aqui não foi ser um touro louco, mas sim uma gestão ativa com responsabilidade e se beneficiar disso sem fazer loucuras, tá? Eu acho que esse é o grande ponto aqui. Já no mercado de risco foi um mercado muito forte, dezembro foi muito forte para a Bolsa, juros, e para o fundo de debêntures incentivadas, a gente teve ali no spread de crédito uma movimentação de tal forma que teve um resultadinho do spread de crédito, mas a curva de juros como um todo apresentou um fechamento, teve um ganho bastante relevante. É um fundo que está aberto, a gente reabriu, a nossa percepção até que as pessoas têm se aproveitado pouco disso, mas é uma classe bem interessante, tem bastante resultado para agregar aqui, tá? E na parte offshore que a gente está trabalhando, a gente acha que está muito, muito, muito abaixo do nosso potencial, mas é uma classe que gera alfa, é uma classe que a gente está operando alto. Em novembro ela tinha sido de risco reduzido, o mercado lá fora tinha dado uma espanada, mas a gente achava que estava bem posicionado. Então foi uma carteira que atribuiu um alfa, um resultado adicional para o tamanho dela no alto, que foi giga. E essa é uma linha de trabalho que a gente vai ter ao longo do tempo aí do ano, que cada vez a gente vai se especializar mais. Com isso, o outro vai conseguir cada vez mais gerar alfa, tá? Essa geração de alfa no outro vai ser estrutural, e você ter um fundo com diversificação de crédito, diversificação de resultado, se mostrando resiliente mesmo em momentos. Eu acho que é importante vocês rodarem como foi a performance de Altro comparado com o PIAS, muito resiliente, da classe, foi um dos melhores fundos, assim, disparadamente, e com isso daí mostrar que a gente está conseguindo agregar resultado com segurança, tá? Isso vai permitir, inclusive, que é um fundo que está, só dar um spoilerzinho aí, a gente quer montar um fundo, a gente está definindo parâmetros ainda, com um nível de risco maior, né? Vai ser acima do alto, com um prazo de resgate também um pouco maior, que de tal forma que você consiga gerar mais alfa mesmo, e buscar um nível também de volatilidade maior,
para quem quer subir um pouco na escala de rentabilidade de crédito com um pouco mais de agressividade. E aí nós estamos montando esse fundo. Na verdade, o regulamento está pronto, é um regulamento de multimercado igual ao do Altro. O que a gente tem que fazer é só parametrizar comercialmente, entender com nossos parceiros, muitos de vocês estão aí do outro lado da linha, qual é o perfil de demanda para esse fundo e a gente colocar ele para rodar, se conseguir ainda no primeiro semestre desse ano, tá? No item 1.3, até voltando na página seguinte, mercado primário ainda acanhado, tá? Bastante baixo, consequências dessa desancoragem de preço. Janeiro está baixo o mercado primário, banco de investimento seguraram as ofertas, deram crédito, ponte para as empresas, ou recomendaram as empresas não sair, esperar uma reancoragem das taxas, uma reacomodação da classe de ativos. Com essa reacomodação, você vai ter um primário mais saudável, tá? Outra coisa que eu bato, a gente ainda vê resistência, mas eu gosto de falar, o mercado secundário foi muito falente, muito bravo e apresentou muita profundidade. Ele só não foi melhor porque, na verdade, você ainda não tem a mesma tecnologia, você não tem plataformas, é um mercado de balcão, igual você tem em bolsa, tá? E isso faz com que a negociação, você está no balcão, você não consiga negociar vários ativos ao mesmo tempo, igual bolsa, e tem uma pedra. Senão, esse mercado teria movimentado e teria um volume ainda maior. Então, é interessante mostrar que esse mercado de crédito, não tendo um evento de crédito, ele tem uma liquidez bastante grande, bastante interessante. Não é uma liquidez de uma Petrobras tradeada em bolsa, mas tem muita gente ainda que tem uma referência, uma ancoragem de crédito não tem liquidez. Tem. É importante, assim, a nossa visão é muito construtiva nessa liquidez do mercado secundário, e isso foi que permitiu que você tivesse essa acomodação do mercado, tá? No item 1.4, eu não vou gastar tempo aqui, a gente fez considerações gerais, que eu acho que é importante falar, de tudo que a gente veio batendo na tecla. Eu já falei aqui, que a nossa tese do Harrocki, ninguém trouxe essa tese do Harrocki. Pode ver qualquer gestor, ninguém fez uma leitura tão técnica. Todo mundo fala, acho que já abriu demais, e está na hora que os preços estão bons. Tão bons por quê? Se você não tiver uma explicação, vira uma ciência de o meu humor hoje está dizendo que está bom ou está ruim. Então você tem que ter uma explicação baseada em literatura acadêmica para fazer seus investimentos. Senão você tem quase um curandeiro ali cuidando dos seus investimentos. E é isso que a gente vem batendo muito na tecla, e agora eu estou falando assim, tudo que a gente cantou a bola está acontecendo. E com as cotas que estão acontecendo em janeiro, eu acho que essa é a qualidade de quem você quer que conduza teu avião. E é isso que a gente está mostrando que, ó, tem diferença entre gestores. Então, assim, estou puxando minha sardinha? Até estou. Porque o trabalho que a gente fez não foi pouca coisa. O trabalho que a gente fez, inclusive, foi conseguir navegar no erro de gestores, de colegas que não sabiam muito bem o que fazer, ou foram um pouco precipitados. E isso afetou o humor de todo mundo. Fez com que vocês tivessem que perder tempo explicando esse tipo de ativo para o cliente. Então, isso daqui mostrou que, opa, esses 20 anos de mercado financeiro, 21 na verdade, não sei quantos anos fazendo crédito, dá um pouco de diferenciação. E essa diferenciação, o que a gente quer mostrar de para não ganhar 3 ou 4% a mais do CDI, não brincar com o seu dinheiro. Essa que é o grande recado, eu acho que isso daqui é o principal item do 1.4, tá?
Como consequência disso tudo, teve uma mudança do patamar de spread de crédito, acho que foi a única coisa positiva que tem, que vai fazer com que 2020 seja mais saudável. E que a gente consiga montar carteiras que tenha 2020, quiçá 2021 aí com tranquilidade, gordura e dessa classe de ativo vendo notícias boas para o cliente, tá? Não acreditamos que entre muito dinheiro na indústria, ou seja, você vai ter uma reacomodação. Então, de alguma maneira, a indústria de crédito como um todo, e aqui não é só o mundo plataforma, não, ela vai ficar meio de lado em termos de AUM, e isso também vai fazer com que não tenha uma compressão de spread muito grande. A única coisa que mudaria essa tese é que se o inflow, ou seja, o dinheiro que as plataformas captarem de poupança ou que estão em bancões, seja de um volume tão grande, quase da mesma maneira do mesmo montante do estoque que a interalocação, ou seja, na matriz de alocações entre classes, faça com que entre muito dinheiro em crédito privado, e aí o que está do estoque atual, que está saindo indo para risco, seja compensado e o net seja positivo para crédito. Então, fui meio raso aqui na explicação, mas é só para dizer que tem lastro, para dizer que a gente acredita que o AUM de crédito privado deva permanecer constante no ano, permanecendo constante no ano, você não vai ter aquela demanda por ativos como teve igual a louco, para fazer ganho de capital, porque precisavam alocar, alocar, alocar. Então, cada oferta vai ter que ser bem trabalhada, e uma oferta bem trabalhada passa por um preço bom no mercado secundário. Daqui, entrando nos fundos. LUT, vou tentar ser rápido aqui, tá, turma? Comportamento da carteira. O LUT rendeu mais ou menos 104 do CDI, em linha com o que ele tem que dar. Quando você abre a carteira aqui, o principal resultado é a carteira de debêntures, dando mais ou menos 126 do CDI. E quando você abre a carteira de debêntures, você vê que basicamente que o resultado veio de carrego. Quando você vê que o resultado basicamente veio de carrego, você fala, ó, não teve fechamento aqui. Ou seja, ele deu o resultado intrínseco do carrego da carteira. Então está dando uma cola do que é mais ou menos a carteira de debêntures do LUT hoje em dia, o carrego dela. Interessante isso daqui. É uma carteira bem saudável. O caixa, a gente baixou. Fechamos o caixa do fundo em 30%, e como isso daqui é uma grandeza média, você vê o fundo rodando mais ou menos em 33% de caixa no mês, diminuindo o caixa, automaticamente você aumenta essa rentabilidade do fundo. E aqui está dizendo que o fundo ainda teve até no final do mês ainda teve não teve ganho, teve perda de capital. Então, se aqui deu 104, se eu coloco a mais esses 103 do CDI, eu já estou mais ou menos dizendo quanto está mais ou menos o carrego do LUT intrínseco, é uma boa cola. E a outra coisa que a gente quis falar, que esse resultado zero de ganho e perda de capital, quando você abre, teve os papéis que tiveram bastante ganho de capital e outros abriram uma compensação que coincidentemente ficou perto de zero, tá bom? Eu acho que essa é a grande mensagem do LUT em conjunto com a redução do caixa. Essa posição do caixa reduzido ali para 30%, ela é uma posição tática. Eu posso rodar 3, 6 meses, mas ao longo do ano eu devo aumentar esse caixa do fundo. Mas eu vou aumentar isso de tal forma que a gente faça isso com uma carteira bem saudável, tá bom? Se a gente tiver uma mudança de visão, a gente vai comunicar. O importante é que a gente tem usado essas cartas para fazer essa comunicação aí para vocês. Parte seguinte, outro. Aqui é só importante dizer, um pouquinho antes da gente entrar no outro, que o LUT teve uma detração de resultado ao longo de 2019 que não voltou ainda no em dezembro, não. Começou a voltar, então os papéis, o carrego aqui do fundo está bem grande, por isso que o carrego está 107, e essa estilingada na cota para o positivo que vocês estão vendo em janeiro, está uma cota bastante interessante, é um resultadinho aí um pouco da volta
desse processo de detração de resultado, tá? Isso vai acontecer ao longo de janeiro e fevereiro na nossa visão, vai ter uma volta, não volta tudo, mas você vai voltar num determinado patamar que aí depois vai ficar tudo no carrego do fundo aqui. Página seguinte, Altro. O Altro, acho que a grande mensagem, e aumentando um pouco o fundo aqui, já sendo bem direto e pragmático. Carteira de debêntures, dinâmica parecida com do Lute, rodou perto do carrego intrínseco, pouco ganho de capital, então uma dinâmica parecida, alguns fecharam, os outros abriram, de tal modo que se compensaram. O fundo deu um resultado bem interessante em dezembro, só que quando você abre, esse resultado veio muito forte da parte offshore. Então você pega a parte offshore, ela tem 2% do PL do fundo, ela deu o mesmo resultado da carteira de debêntures que tem 55%. Loucura? Não. Ela devolveu um pouco do que ela perdeu em novembro. Quando você olha em novembro, ela tinha perdido um pouquinho de resultado, e a gente fez uma carteira de empresas brasileiras e sabia que quando o mercado voltasse, você consegue gerar alfa. Então, entramos em operações no mercado primário, giramos, tem liquidez no mercado offshore, e isso permitiu que você fizesse uma estratégia de mais volatilidade que tem dado fruto. Ou seja, qual é a grande mensagem que eu estou passando aqui? A gente ainda não recuperou o alfa que perdeu dessa abertura de spread de crédito em 2019. Então, o Altro, o bom resultado dele veio mais por uma estratégia nova que passou ao largo dessa dinâmica de 2019 e que ainda tem muito resultado represado no Altro. Eu acho que essa é a grande mensagem aqui do Altro, junto com uma redução do caixa, né? O Altro ele fechou aqui, ó, quando a gente olha rodou com um caixa médio de 12%, mas a gente já voltou para o Altro, o que é aquele caixa típico do Altro, que roda ali em torno de 5 a 8%, né? Ele está até um pouquinho acima. O Altro, quando você olha historicamente, ele roda em torno de 7% de caixa. É uma estratégia de 45, tem muita liquidez nesse miolo, coisas que a gente consegue fazer caixa rápido, e com 45 dias de resgate dá tempo de trabalhar os resgates do que suficiente. Indo para as estratégias seguintes e sendo muito rápido aqui para não tomar mais o tempo de vocês. Debêntures incentivadas. Foi um mês que você teve aberturas e fechamentos, a nossa carteira ficou zero, tá? O net do spread de crédito. O que deu resultado é a gente continuando acreditando que tem espaço para fechamento da curva de juros, junto, desculpe aqui, com o carrego da inflação, e isso que eu acho que a gente consegue operar bem aqui. O próprio indexador tinha resultado bastante interessante, então está indexado e um pouquinho de posicionamento foi o que gerou resultado para a gente aqui no mês, tá? Fundos seguintes, fundo previdenciário, e o valor vai ser uma dinâmica bem em linha. Carteira rodando basicamente de carrego, aqui teve um pouquinho mais de ganho de capital, é um fundo aqui que ainda não ficou ajustado para o que ele deveria, a carteira de debêntures redeadas rodou abaixo do resultado dela, abaixo do carrego, então foi um fundo que no mês ele ficou devendo um pouquinho, mas ele está com um carrego bem interessante na carteira, e para ponto de vista previdenciário, tem muita oportunidade aqui. Previdenciário é uma alocação de longo prazo, é um fundo que a carteira de debênture redeada dele, em linha com o que a gente falou, não conseguiu dar o alfa necessário para ele chegar aqui a 100, 105 do CDI, que é um pouco a meta dele, tá bom? O Valore, na mesma linha, você tem um fundo aqui, o Valore, rodando com uma carteira que aqui sim ele teve um ganho de capital bem relevante em debêntures, com um ganho de capital numa debênture específica que agregou bastante resultado no mês, tá? Isso fez toda a diferença, junto com uma carteira de debêntures redeadas
que agregou um resultado substancialmente maior do que as outras, então o valor aqui entregou um resultado bastante interessante no mês. Acho que com isso a gente passou por tudo. Quando eu passo pelo LUT, pelo outro, eu acabo dando todas as mensagens, né? Por isso que a gente vai mais rápido nesse fundo. Queremos escutar de vocês. O mercado está mais saudável. A dinâmica tanto do passivo, ou seja, dos cotistas, está extremamente mais saudável. Um resultado ali de captação perto de zero, alguns fundos captam, outros perdem um pouquinho de patrimônio, mas é um net ali perto de zero. Um mercado que esse ano vai ser muito voltado a risco. A gente acha que tem oportunidade para ganhar dinheiro aqui. O fundo de debêntures incentivadas, por ser um ano de risco, vai ter espaço para dinheiro e o pessoal não tem usado esse fundo como um fundo de risco mais baixo para alocação. Então, acho que é chamar atenção para isso e mostrar que a gente está fazendo o melhor trabalho possível para passar segurança para vocês. Para essa classe de crédito ser uma classe que dá a alocação de tempo de vocês, vocês falam assim, estou com um gestor que eu confio, ele está fazendo um trabalho correto, adequado, e que está trazendo segurança para o meu cotista. Apesar dele não gostar de volatilidade, um mês ou outro eu vou ter que passar, e com isso ele me dê informações e me dê ciência para entender o que está acontecendo e eu acredite, confie nele para, em cima do feedback dele, levar para o meu cotista e fazer a melhor estratégia de investimento, tá? Fico à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, a gente fica feliz em responder. Agora a gente vai esperar um minutinho aqui, se não, quem tiver bater um papo depois, ligar para o nosso comercial, manda um e-mail, a gente responde. Lembrando que esse vídeo vai ficar disponível no YouTube. E estamos aqui. Aguardo vocês no mês que vem. Um ótimo ano para todo mundo, tá bom? Um abraço, gente. Fica com Deus e ótima semana. Tchau, tchau.